Space. Os enigmas do universo com a Agência Espacial Europeia. Na vida tudo tem um fim, e nem os satélites escapam a este axioma. No ESOC, o Centro de Operações da Agência Espacial Europeia em Darmstadt, na Alemanha, observam-se e regulam-se os últimos momentos de um satélite pioneiro, o European Remote Sensing, o ERS-2. A vida operacional deste satélite terminou no dia 3 de julho de 2011. De imediato se deu início ao processo que o vai fazer regressar à Terra. Estamos quase a entrar na fase final. As primeiras duas fases foram dedicadas a baixar a órbita passo a passo. Chegamos à nossa altitude-alvo de 570 km. O último passo consiste em livrarmos-nos de todos os recursos energéticos a bordo e de todos os sistemas pressurizados. O momento é delicado. Para evitar o mínimo risco de explosão, é necessário consumir totalmente o combustível composto por hidrazina. Isto tem de ser feito no último momento do processo de desorbitagem, ou seja, esvaziar os tanques e desligar de imediato as baterias e os transmissores. Isto é basicamente o fim da missão. O ERS-2 vai ficar nesta órbita baixa, onde não coloca em perigo os restantes engenhos espaciais, e dentro de 15 anos vai acabar por se desintegrar na atmosfera terrestre. A saga dos ERS começou em julho de 1991, há mais de 2 décadas, com o lançamento de um Ariane 4 com um ERS-1 a bordo. Em abril de 1995 foi a vez do ERS-2 ser colocado em órbita. Estes 2 satélites de 12 metros de comprimento eram praticamente gêmeos, embora o mais novo tivesse mais instrumentos de observação, em particular instrumentos radar, no que foi uma estreia em satélites civis de observação. Os instrumentos radar permitem realizar observações de dia e de noite, assim como em condições de forte nebulosidade. O ERS-1 tinha por missão principal a observação dos oceanos e dos gelos. Em 1991 foi desenvolvido um trabalho de terreno para verificar a qualidade dos dados enviados pelo satélite. O Centro Nansen de Bergen, na Noruega, participou ativamente nessas operações. Nós éramos responsáveis por uma grande área de gelo. O objetivo era validar os dados do satélite. Fomos para o terreno com um quebra-gelo, navios normais e alguns aviões. Também tínhamos homens no gelo a realizar perfurações. Depois comparávamos os nossos dados com os do satélite. A partir daí podemos criar fórmulas matemáticas e estabelecer a partir do espaço que tipo de gelo temos. Os 2 satélites foram colocados a 780 km de altitude, numa órbita polar, e percorriam a Terra em apenas 100 minutos. Trabalharam em dueto até à desativação do ERS-1 em março do ano 2000. O irmão gêmeo continuou em seguida a solo a desempenhar a sua missão. No ESRIN, o Centro das Missões de Observação da Terra da ESA, em Frascati, em Itália, foram compilados todos os dados das 2 décadas de observações dos satélites ERS. Foi o início de uma nova era. Originalmente o ERS tinha sido concebido para os oceanos e talvez para as observações do gelo, mas revelou-se um instrumento standard para todas as geociências. Por isso atraímos milhares de cientistas e de projetos científicos com estes satélites. O satélite é indispensável ao estudo global do nosso planeta. O facto de passar periodicamente no mesmo local permite trabalhar no tempo e de elaborar modelos de temperaturas, de ventos ou da composição da atmosfera. Em particular, o ERS-2 tinha um excelente desempenho nas observações que implicavam cálculos de altimetria. Com este satélite conseguimos pela primeira vez medir em todo o mundo a subida do nível do mar. Temos por isso informações valiosas sobre uma série de 20 anos para verificarmos que o nível do mar tem aumentado entre 1,6 e 3 milímetros por ano. Como pode ver, estes satélites iniciaram imensas atividades na Europa e bastantes missões bem-sucedidas.
Graças aos instrumentos embarcados que aliam a altimetria, as temperaturas, a imagem e a cobertura dos solos, fizeram-se grandes avanços no domínio da cartografia das zonas de difícil acesso. Foi o caso do Monte Camarões. Antes das observações do ERS-2, a cartografia do Monte Camarões era bastante aproximada. A cada uma das suas passagens, os instrumentos do satélite juntavam uma peça ao puzzle até que a zona pudesse ser cartografada de forma precisa. Em 1980, a resolução da zona era aproximadamente de 1 km². Depois do ERS-2, a resolução passou a ser 1000 vezes superior. O vulcão Etna, que vemos regularmente nos noticiários, é outro exemplo da polivalência das observações efetuadas pelos satélites ERS. Foi possível modelizar graficamente a pulsação da zona do cone do vulcão, graças aos dados recolhidos ao longo de uma década. Para alcançar estes resultados, é preciso dispor de uma panóplia de instrumentos performativos. O ERS-2 tem 4 instrumentos. Um é o GOM. O GOM mede a atmosfera, a química na atmosfera, como o ozono ou o oxigênio. O altímetro radar mede precisamente ao centímetro o nível da superfície dos oceanos. Depois há o ATSR, que mede com infravermelhos a temperatura dos oceanos com uma precisão de 0,1 graus. A parte mais característica é esta antena aqui, a antena radar, que consegue fazer imagens mesmo quando está escuro ou através das nuvens. Finalmente temos estas duas antenas mais pequenas aqui, que são únicas e permitem medir a velocidade dos ventos nos oceanos. Neste período de mudanças climáticas que influenciam os fluxos glaciares, compreende-se melhor a vantagem em poder visualizar e quantificar os avanços e recuos dos glaciares árticos e antárticos, que condicionam, em parte, a composição física dos reguladores climáticos que são as águas dos oceanos. Regressamos a Bergen, à Noruega. O Centro Nansen deve o seu nome ao explorador e diplomata norueguês que, em 1895, aprisionou voluntariamente a sua embarcação no gelo para tentar derivar com a calota polar até ao Polo Norte. Neste local, estuda-se a dinâmica e a física dos gelos, dos oceanos e dos ventos. Com o ERS-1 e o ERS-2 tivemos quase 20 anos de observações que nos permitiram ver as alterações de uma observação à seguinte de forma continuada durante este período. Isto permitiu-nos realmente compreender as observações e converter os dados em matéria com significado geofísico. Sem estes 2 satélites, não estaríamos na situação em que estamos, com os milagres das previsões do estado do tempo e dos oceanos. Ter a possibilidade de realizar observações continuamente devido aos instrumentos radar é uma vantagem nas regiões árticas, onde o aquecimento global abre novas vias marítimas. O altímetro é talvez o mais simples destes instrumentos. Mede na vertical a altitude do satélite relativamente à superfície do oceano. Com esta observação podemos reconstruir 3 parâmetros importantes: as correntes da superfície, os ventos da superfície e as ondas da superfície. Os dados fornecidos pelo altímetro radar permitem estabelecer mapas interativos. Podem ver-se muitas coisas interessantes, como as relacionadas com as correntes dos oceanos, que se vêem aqui em contraste, mas também se vêem padrões de vento junto à costa. Por exemplo, aqui vemos os ventos que saem dos fiordes e podemos ver ventos fortes e ventos fracos. A partir desta imagem podemos calcular quantitativamente os ventos, como neste mapa colorido. Existem todos os tipos de direção dos ventos. A velocidade do vento é de 15 metros por segundo nas áreas vermelha e amarela e menos de 5 metros na azul. Conseguimos captar uma forte radiação de ventos em distâncias curtas. Podemos comparar isto com o que temos aqui, que vem de um modelo NSAT, que tem uma menor resolução. Não conseguimos ver os pequenos detalhes que vemos na imagem SAR. É por isso que o SAR é um recurso único para este tipo de mapa dos ventos em alta resolução. Em 2002, um satélite de 8 toneladas assumiu a continuidade. Trata-se do Envisat, que tem a bordo 10 instrumentos de observação. Em breve estarão em órbita outros satélites de nova geração. Trata-se dos Sentinels do programa GMS
uma operação conjunta da ESA e da União Europeia para a vigilância global para o ambiente e a segurança. O GMES vai ser, na primeira geração, uma constelação de 7 satélites com os quais podemos olhar para diferentes parâmetros da Terra, a começar pelo mar, pelo gelo, a atmosfera, pelas terras e pelas mudanças no uso das terras. Muitos dos parâmetros ambientalmente importantes vão estar disponíveis num fluxo constante de dados. Os novos satélites serão equipados com instrumentos mais modernos e com melhor desempenho. Mas os satélites ERS permitiram, entre outras coisas, ter uma visão global do aquecimento climático ao registrar a diminuição contínua da calota polar no Polo Norte. A sua herança é enorme. Agora vai começar o trabalho a sério. Durante 20 anos conseguimos ter uma missão bem-sucedida do princípio ao fim. Não perdemos nenhum satélite, tivemos sempre tudo sob controle e temos 20 anos de dados nos arquivos. Estes dados têm de ser processados e reprocessados novamente. Temos de assegurar a continuidade com o futuro. Esta é uma herança para a humanidade. Temos de manter e preservar estes dados altamente precisos e adaptá-los às novas tecnologias. O ambiente é pesado em Darmstadt. Neste dia 5 de setembro de 2011, os motores do ERS-2 queimaram a hidrazina que restava e os sistemas foram todos desativados. O nosso satélite terminou a sua viagem de 3.500 milhões de quilómetros em torno da Terra. Agora está condenado. Nos próximos 15 anos vai transformar-se em luz e calor.